O tema da minha ministração, eu já vou falar aqui para os irmãos, porque até para que a gente não fique assim, aguardando, né, com o decorrer da ministração, aquilo que a gente está querendo compartilhar. Eu quero falar de algo que tem um significado muito especial para as nossas vidas, que é a real, né, condição da posição de Deus em relação a nós, em relação às nossas vidas. E Deus está perto. Amém, irmãos? É uma notícia que eu quero repartir com os irmãos essa noite, que o nosso Deus está perto de nós, porque isso é uma promessa, né, que Ele tem para as nossas vidas. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos, no Novo Testamento, no capítulo de número 10. A palavra de Deus, aqui no versículo número 17, ela diz assim, todos já abriram Romanos capítulo 10, é um versículo só da palavra de Deus, ele diz assim, de sorte que a fé, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Às vezes alguma tradução, de maneira, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu queria fazer menção desse versículo com os irmãos, para que exatamente isso possa dirigir, né, esse tempo aqui de ministração para as nossas vidas. Porque é um resumo muito simples, em um versículo, né, onde Deus traduz para as nossas vidas uma realidade que Ele deseja ver sempre nós sermos encontrados dentro dessas condições. Ou seja, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A palavra de Deus fala que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam nele, né, e entendam que Ele se torna o nosso supridor, está lá em Hebreus, que Ele se torna, aqui, a palavra usada lá, galardoador, né, aquele que supre as nossas necessidades. A palavra de Deus fala que é exatamente por essa fé que todas as gerações que nós temos conhecimento, de homens e mulheres que viveram experiências com Deus, alcançaram as suas vitórias, né, alcançaram a possibilidade de vencer os seus desafios e as suas dificuldades. E eu tenho crido, irmãos, que muitas vezes a gente, nessa geração, às vezes a gente fica muito preocupado e muitas vezes, muita coisa que traz ansiedade, algum desconforto, algum incômodo às nossas vidas, é exatamente os aspectos no contexto exterior. E às vezes a gente começa a achar que mudanças exteriores vão produzir as mudanças que Deus tem para a nossa vida. E assim, na verdade, irmãos, falando até biblicamente falando, assim, dentro daquilo que a gente percebe, dentro daquilo que a gente vê, a atitude de Deus em relação à vida dos homens, na verdade, as mudanças só vêm na medida que elas são geradas no nosso interior. As verdadeiras mudanças não são do exterior para o interior, mas as verdadeiras mudanças são exatamente do nosso interior para o nosso exterior. E a gente observa isso porque a grande questão da característica da fé é exatamente quebrar o paradigma, quebrar o sofisma daquilo que a lei, daquilo que a religiosidade construiu. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa da Bíblia, que é o apóstolo Paulo, você vai perceber que na construção, né, do seu caráter, da sua natureza, da sua experiência religiosa, muitas coisas de caráter exterior foi tornando Paulo um homem, né, zeloso, um homem preocupado realmente com as coisas de Deus, a tal ponto que, num determinado momento da vida dele, ele usa da sua autoridade para exatamente perseguir ao próprio Senhor Jesus, assim como ele fala, que ele perseguia Jesus. Mas tudo isso foi fruto do quê? De uma construção exterior, aonde ele aprendeu, aonde ele valorizava aquilo, e as coisas só mudaram na medida que algo mudou no seu interior. Quando isso foi transformado no seu interior, no seu íntimo, todas as coisas, todas as realidades na vida de Paulo, elas foram também transformadas. Se a gente pegasse cada homem, se a gente pegasse Pedro, se a gente pegasse o próprio João, se a gente pegasse Abraão, se a gente pegasse Davi, é exatamente dentro das realidades de caráter interior que vieram realmente as maiores mudanças, as maiores transformações. E quando a palavra de Deus fala conosco de fé, eu quero destacar com os irmãos essa noite 3 elementos que eu julgo fundamental para que a gente possa estabelecer a nossa fé, segundo, uma disposição correta, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios,
ter vitória sobre as nossas necessidades e poder prevalecer todo dia, né? Porque é todo dia que a gente vai ter que prevalecer contra aquelas coisas que muitas vezes nos preocupam, nos incomodam. E a primeira delas é algo assim relacionado à fé, que tem um significado muito importante. E é exatamente algo que inclusive nos leva até a pecar contra Deus. A primeira coisa que fundamenta essa fé é descansar em Deus. Descansar em Deus. Não descansar em Deus, irmãos, já é um elemento que tem um significado que nós não estamos tendo realmente uma vida, ou não temos vivido uma experiência de fé realmente fervorosa e poderosa. Porque isso é mandamento. A palavra de Deus fala que nós temos que descansar nele, porque, na verdade, ele já cumpriu, né, em favor das nossas vidas todas as coisas. Ele já estabeleceu uma realidade onde nós realmente podemos descansar nele. E é interessante a gente observar, se você for ler lá depois com calma o livro de Hebreus, tem um texto completo mencionando esse desafio de descansar. E chega ao ponto de considerar a possibilidade da gente não alcançar, né, a salvação, da gente não alcançar o céu por causa da nossa dificuldade em descansar em Deus. É um elemento fundamental, porque quando eu descanso, eu entendo que pela fé, Deus cuida da minha vida, Deus cuida de tudo aquilo que eu estou envolvido na minha vida, Deus tem conhecimento de todas as minhas necessidades, Ele conhece, né, conforme Ele diz lá na palavra dEle, quando nós éramos ainda substância informe, Ele já conhecia as nossas vidas, Ele já nos chamava pelo nome, Ele já tinha determinado quais seriam os planos que Ele tinha para a nossa vida. Porque Ele é Deus, e Ele é o nosso Pai. Então Ele tem essa capacidade de realmente poder dizer para nós que nós podemos realmente descansar nele, porque através dessa primeira condição, nós vamos ter realmente uma fé que seja favorável às nossas vidas, algo que realmente nos abençoa. Porque isso produz, né, paz. Você já viu como é que é? Se a gente não tem esse descanso, é inquietação, né? Muitas vezes é a própria ansiedade, são as preocupações, são as aflições, às vezes chega até o tormento, né? Daqui a pouco a gente vai ver que muitas vezes esse não descansar, ele produz na nossa mente, no nosso coração, uma situação de tamanha apreensão que acaba nos atormentando, né? Algo que atua mesmo na nossa mente e que muitas vezes está ocupando nosso coração, e Deus não quer isso para nós. Ele quer nos livrar dessa realidade. Ele quer realmente que a gente entenda que pela fé, em primeiro lugar, eu posso descansar nele, né? Eu posso depositar total e plena confiança nele, porque ele vai cuidar da minha vida. O segundo elemento que ele deseja que a gente entenda, dentro desse aspecto da nossa fé, é uma confiança inabalável. Uma confiança, como se diz, sem sombra de dúvida alguma. Eu preciso ter em relação a esse Deus. Porque isso é algo que revela aquilo que Deus é na minha vida. Ou seja, eu entender que realmente Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da minha casa, Ele sabe das minhas necessidades, e Ele se ocupa 24 horas em favor de cada um de nós, né? Então eu posso confiar nesse Deus, amém? Eu posso inclusive confiar nesse Deus, porque aqui nós estamos assim, a maioria adultos aqui nesse ambiente. Se a gente pegar o histórico da nossa vida, quantas vezes Deus nos livrou de situações, muitas vezes que não teriam retorno, não teriam conserto, situações que muitas vezes poderiam ter nos levado a uma falência, situações que muitas vezes poderiam simplesmente ter aniquilado toda uma realidade de esperança, de sonho, de projeto sobre a nossa vida. Seja através de uma situação de acidente, de uma enfermidade, né, de uma perseguição, muitas vezes de um negócio que não deveria ter feito e fiz. Então, se a gente for pegar o testemunho de cada um, tem certeza que você vai identificar na sua vida situações onde você percebeu esse cuidado de Deus. E isso tem que ter um significado para nós. E esse significado tem que ser traduzido realmente numa confiança inabalável. Numa confiança realmente que não tem dúvida alguma daquilo que Deus é na nossa vida. E o terceiro elemento desse aspecto da fé que Deus quer que a gente entenda é algo que contribui com a nossa vida para que exatamente isso possa fazer parte de nós, que é exatamente a realidade de Deus estar perto. Deus está presente, né? Então, às vezes a gente pensa assim que Deus é alguém que está tão distante
e na verdade Ele está tão próximo de nós, Ele está tão presente nas nossas vidas, e eu preciso entender isso, porque isso pode realmente contribuir com a minha vida no aspecto da intimidade. Se eu abrir a palavra de Deus, abre aí comigo, lá em João, até o Marcelo leu um texto lá, bem no início aqui, lá em João 14, porque ele falou aqui até quando a gente abriu o culto dessa questão do Espírito, né? O próprio Senhor Jesus, lá em João 14, o texto, né, grande parte do texto aqui de João 14, é exatamente a promessa do Espírito Santo. A possibilidade do Espírito Santo, que é um elemento que faz toda a diferença na vida de cada um de nós, que é um elemento assim, que tem um caráter superior. O Senhor Jesus mesmo, ele fala aqui no versículo de número 23, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero enfatizar aquilo que ele está dizendo, né? Ele diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, ele vai guardar a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. O que Jesus está dizendo? Ele está trazendo para as nossas vidas uma realidade onde ele diz que, na medida que realmente nós verdadeiramente o amamos, nós vamos ouvir a sua palavra. Né? E ao ouvir essa palavra, ao obedecer essa palavra, ele dá uma promessa para as nossas vidas, que é a promessa exatamente de habitar na nossa vida, no nosso interior. De fazer parte, né, da nossa natureza, do nosso caráter, algo santo, algo que não tem a possibilidade, como a nossa vida muitas vezes tem a nossa carne, de se corromper ou se desviar ou de sofrer algum abalo, mas um elemento realmente santo, que é exatamente da parte dele, que é a própria pessoa do Espírito Santo. E esse elemento é a terceira condição aí, que junto, né, com essa condição de confiança, com essa condição realmente de descanso, a gente pode entender que Deus pode atuar, pode agir na nossa vida e pode contribuir com a nossa vida para que a gente possa cumprir a sua vontade. Isso tem um significado muito especial. Isso tem um significado muito importante na nossa vida. Porque isso tenta realmente nos chamar a atenção para que a gente possa tirar a nossa atenção de tantas coisas de caráter exterior e colocar a nossa atenção em aspectos de caráter interior. Isso é uma proposta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente tirar os olhos das circunstâncias, né? Porque essas circunstâncias muitas vezes vão nos preocupar, vão nos entristecer, vão nos deixar apreensivos, né? Então é interessante a gente ver isso naquela questão lá da batalha de Davi, né? Naquela batalha ali com aquele filisteu, com aquele gigante, com aquele guerreiro, né, do povo filisteu, Davi, ele chegou diante daquele elemento ali, daquela dificuldade, e ele encontrou, irmãos, todos os homens do exército de Israel apreensivos, temerosos por causa daquilo que estava sendo estabelecido. Todos. E homens muito bem preparados, verdadeiros guerreiros lá com as suas ferramentas, né, bem aparelhados para um devido combate. Mas todos aqueles homens não eram, talvez eram milhares de homens, de verdadeiros guerreiros, e na medida que eles colocaram seus olhos, né, nas dificuldades que estavam se evidenciando, eles temeram pelas suas próprias vidas. Na medida que eles observaram o exterior, eles se tornaram refém desses aspectos exteriores. E na medida que eles se tornaram reféns desses aspectos exteriores, eles esqueceram de Deus. E aí Deus levanta, talvez o menor, talvez o menos habilitado, aquele que talvez não teria as melhores condições para exatamente confrontar aquele tipo de situação. Ele levanta aquele homem, aquele Davi, aquele jovem, realmente com uma palavra que traduzia um homem que não olhava para aquilo que estava ao seu exterior, mas aquilo que traduzia um homem que olhava para aquilo que ocupava o seu interior. E ele entendeu que se Deus estava, né, no controle daquela realidade, se Deus estava com desejo de que aquilo pudesse ser algo que glorificasse o seu nome, ele entendeu pela fé que aquilo poderia ser
um momento muito oportuno para poder mostrar o poder de Deus. Você sabe a história. Você sabe a história. E dentro daquele contexto daquela história, muitas pessoas tentaram chamar a atenção de Davi. Davi, você não está percebendo o que está acontecendo? Você está maluco? Você está vendo que o negócio aqui... E, no entanto, Davi não olhava para esses aspectos. Ele não se preocupou com as coisas de caráter exterior, mas ele se preocupou com as coisas de caráter interior, porque pela fé ele entendeu que ele poderia ser usado por Deus para ter vitória sobre aquela necessidade. Sabe, irmãos, e é isso que a palavra de Deus tenta nos alertar. Né? Porque muitas vezes, o que acontece com tudo aquilo que a gente está vivendo, com tudo aquilo que a gente está passando, que a gente vive, as experiências da nossa vida? Isso são elementos, irmãos, assim, que eu compartilho com vocês assim, com muita paz, porque são coisas próprias até da minha vida no dia a dia. Não estou falando aqui de uma coisa assim, de caráter teórico. Né? Toda segunda-feira, diante lá dos meus desafios, a primeira coisa que eu lembro, eu falo assim, eu preciso descansar. É a primeira coisa que eu falo. Eu pego lá as coisas de caráter exterior, eu pego aqueles compromissos, eu pego aquela agenda, tudo aquilo que a gente tem que cumprir naquela semana, né? Seja de caráter profissional, seja de caráter financeiro, familiar, do ministério, né? Às vezes assim, na quinta-feira a gente teve um ramo de convivência, na quinta-feira você vai para o ramo de convivência, não sei se acontece aqui com os líderes, tem hora que eu falo assim, não, mas vai ter mais um ramo de convivência. A impressão que eu tenho, irmãos, é que eu falo assim, eu vou para lá e, não sei, eu acho que vai ser a última vez. Né? Para que a gente trabalha, cansa, está cansado, às vezes quer ficar em casa, não era melhor ficar em casa? Né? Aí você vai assim, e de repente você chega lá, e Deus, a gente encontra com os irmãos, e aquela comunhão, e Deus traz a palavra, e Deus revela a vontade dEle, e a gente vai ali e compartilha, recebe o compartilhar dos irmãos, um ora pelo outro, ora pelas necessidades uns dos outros, de outras pessoas, e de repente aquele Espírito realmente ocupa o nosso interior, e a gente fala, ufa, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente obedeceu, graças a Deus que a gente cumpriu esse propósito, e isso realmente vai nos movendo, isso vai nos dando vitória, vai nos dando essa direção a cada dia. Né? Por quê? Muitas vezes a gente naturalmente se torna refém de tudo aquilo que está no nosso exterior. E Deus quer realmente que a gente olhe para o interior para que a gente possa ter vitória, né, sobre todas essas necessidades. É um tremendo desafio. Você concorda comigo, irmão? É um tremendo desafio. Né? Porque a primeira palavra que vem quando a gente está vivendo todas essas situações, né, os nossos desafios, seja em casa, no trabalho, não acaba, né? Isso aí não acaba, irmão. Sempre teve, também não é novidade, né? Sempre teve. Né? Só muda às vezes os nomes, mas todo mundo tem as suas, né? Então, assim, sempre que a gente está vivendo todas essas experiências que são naturais dos processos que a gente vive, às vezes a gente gostaria de uma mudança exterior para que isso tivesse um significado no nosso exterior. Mas cada vez mais Deus vai mostrando para a gente que a verdadeira mudança é aquela que realmente opera no nosso interior. E que dessa forma a gente pode abençoar o nosso exterior. Porque Deus está perto. Né? E aí Ele não nos deixa nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É graças a Ele que Ele não permite, né, que a gente se desvie, que a gente caia, que a gente retroceda. Porque a primeira coisa que a gente pensa diante das dificuldades, muitas vezes, que a gente tem que vencer, é o quê? Desistir. Não é verdade? Aí vem essa palavrinha, né? Vou desistir. Mas a palavra de Deus fala, né? A gente já lê isso tanto lá em Hebreus, fala assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É a palavra de Deus, amém? Então, Deus quer que a gente continue, ainda que com os nossos desafios, ainda com as nossas dificuldades, Ele quer que a gente continue o quê? A perseverar. Amém, irmãos? Para poder contemplar essa vitória. Para contemplar mesmo a solução para todas essas necessidades. Se a gente abrir a palavra de Deus, eu queria te convidar, lá em Filipenses, no capítulo de número 4, a
palavra de Deus fala aqui, ó, no Filipenses capítulo 4, versículo 5, a partir do versículo 5, a palavra de Deus fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos dizer isso junto, irmãos? Perto está o Senhor. Amém? Perto está o Senhor. Esse texto começa dizendo isso para nós, para que a gente possa entender aquilo que Deus está desejando para as nossas vidas, né? Aí ele diz, o apóstolo Paulo diz, né? Então não andeis, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando Deus está falando isso conosco, irmãos, Ele está dizendo que isso tem que ser uma disposição na nossa vida, porque dentro do nosso interior, Deus colocou um elemento que contribui a nosso favor, que é exatamente o Espírito Santo dele. Quando a gente lê a palavra, tem gente que pergunta assim: como é que eu sei se eu realmente tenho o Espírito de Deus, se eu sou um filho de Deus, se eu sou alguém que nasceu de novo? Eu vou te falar assim dentro de um contexto sintomático. É igual quando a gente tem febre, naturalmente a gente já pensa logo que febre está ligada a algum tipo de infecção. E esse aspecto da leitura da palavra nos mostra muito bem isso. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, toda vez que eu vejo um versículo da palavra de Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz lá, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Toda vez que eu leio essa palavra e ela fala comigo, ou ela fala com você, ou ela fala conosco, isso é possível. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus presente nas nossas vidas. Amém, irmãos? Se não fosse isso, não seria possível. Porque a palavra de Deus mesmo fala que todos aqueles que não têm esse Espírito, então essa palavra ela não tem um significado, ela não tem um sentido, ela não produz nada, certo? Ela não traz nenhum elemento novo para essa vida. Porque isso é possível, nem todos têm o Espírito Santo de Deus, né? Isso não é algo para todos, é algo para todos aqueles que creram, para todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e creram no seu coração, né? Segundo essa promessa. E a palavra de Deus fala que aí o Espírito Santo de Deus, por uma promessa, habita nessa vida. E quando esse Espírito habita na nossa vida, à medida que a gente lê a palavra de Deus, isso realmente testifica no nosso espírito a vontade de Deus. Testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí eu posso entender que eu posso contar com esse Deus para poder me ajudar. Para poder me livrar de ser refém de qualquer situação, de qualquer contexto que possa muitas vezes trazer domínio, possa trazer algum tipo de domínio que inclusive produza algum tipo de desvio na nossa vida. Isso é um elemento que faz toda a diferença. É um elemento que Deus quer realmente que a gente faça uso dele, para que a gente seja livre. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que Cristo nos libertou para que verdadeiramente nós sejamos o quê? Livres. Amém, irmãos? Isso é uma obra que só Deus pode fazer. E na medida que eu entendo isso, é na medida exatamente daquilo que Deus operou. Porque se Deus realmente me perdoou os meus pecados, se Ele lavou e purificou a minha vida, eu posso entender que o Espírito Santo de Deus operou algo especial na minha vida e me libertou daquilo que me mantinha preso. Aí cada um de nós sabe, né? Aquilo que muitas vezes nos prendia. A gente identifica isso muito facilmente, né? A gente não precisa nem dar nome, nem entrar em detalhes, mas todos nós temos conhecimento da nossa realidade, daquilo que realmente, aonde Deus nos achou e naquilo que Deus realmente nos levantou e nos colocou de pé e nos deu realmente uma vida dentro de uma nova realidade. Cada um de nós sabemos disso. Isso é fruto daquilo que o Espírito Santo de Deus pode operar, daquilo que o Espírito Santo de Deus pode manifestar. E Deus só pode fazer isso exatamente porque Ele está perto. Amém? Para a gente encerrar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo número 3. Capítulo número 3, 1 Coríntios, capítulo 3.
a palavra de Deus fala assim, olha, lá no versículo número 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. É uma pergunta aqui, né? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É interessante, irmãos, porque às vezes assim, muitas coisas que a gente constrói dentro do nosso interior, né, estão relacionadas às coisas de caráter exterior. Na verdade, assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é muito fácil você entender isso. Tudo aquilo que o Antigo Testamento foi construindo, foi sempre dentro de uma base que traduzia elementos de caráter exterior. Quando Deus levou o povo para o deserto, Ele mesmo instruiu para que eles fizessem um local chamado tabernáculo, né, que era uma tenda, traduzindo assim, uma tenda gigante, para que dentro desse lugar pudesse ser colocada uma arca da aliança, e para que, em relação a esse elemento, a arca da aliança, isso significasse na vida do povo de Israel a presença de Deus. Deus mesmo. E se você for vendo os relatos, você vai observar que toda a história, né, de caráter da relação de Deus com esses homens, com o povo de Israel, sempre tinham construções de caráter exterior. Elementos exteriores para ter um significado da relação daquele povo com Deus. E isso traduzia altar, isso traduzia santuário, né? Isso traduzia uma série de elementos que tinham realmente um caráter material. É interessante que no Antigo Testamento essa é uma ênfase muito forte. E essa é uma ênfase realmente que traduz um caráter de muito significado religioso. Isso é religião. Era exatamente nisso que Pedro, Paulo, Tiago, João estavam apegados, a esse contexto de caráter religioso, que usavam muitos elementos exteriores para traduzir essa relação com Deus. No entanto, né, a partir daquilo que Deus nos relata no Novo Testamento, através da pessoa de Jesus, Deus muda toda essa realidade. Ele aniquila todas as realidades de caráter externo na morte de Jesus na cruz. É o último elemento, é o elemento derradeiro, vamos dizer assim, definitivo, é exatamente aquele momento, onde ele diz lá em João, ele fala que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado naquela cruz, para que todo aquele que olhasse para ele e cresce nele, fosse salvo. E fosse livre de toda condenação, de morte, né, contra a sua vida. É o último elemento. E dentro desse contexto, ele traz para as nossas vidas a realidade do Espírito Santo. E a realidade do Espírito Santo que não é aquela realidade do Antigo Testamento também. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes o Espírito de Deus vinha, tomava determinado homem, ou muitas vezes tomava uma determinada mulher, cumpria um objetivo e se retirava. Isso aconteceu várias vezes, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu, de Isaías, de vários homens e mulheres, na vida de Esther, né? Na vida de Ruth. Então, Deus vinha, manifestava e se retirava. No entanto, a partir de Jesus, esse Espírito veio e, de forma definitiva, ele veio ocupar na nossa vida e, mais ainda, no nosso interior, a sua vontade para poder realmente nos ensinar, para poder dar a sua contribuição para nós, para que a gente possa realmente ter vitória sobre as nossas necessidades. Aí a palavra de Deus fala que nós somos, então, agora o santuário de Deus. Está escrito, irmãos. Está escrito. Nós somos o santuário de Deus. Está escrito aqui, irmãos, que o Espírito de Deus habita em nós. Está escrito aqui, irmãos, que se alguém destruir esse santuário, o próprio Deus o destruirá. E está escrito aqui, irmãos, que nós somos, está na sua Bíblia também, sagrado. Nós, Gilbertinho, tanto que eu pensei sagrado, podia ser o palco dessa igreja, o púlpito dessa igreja, esse prédio. Não, isso não é sagrado. Porque a palavra de Deus mesmo fala que o nosso Deus não é um Deus
que habita em templos feitos por mãos humanas. Ainda que o homem desejasse isso, né, que Deus estivesse sob 4 paredes, para que a gente pudesse ter total controle, pudesse manipular, né, a sua vontade, nosso Deus não se submete a essa realidade. Ele nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. E o próprio Deus diz também que, da mesma forma, ele não pode ser servido por mãos humanas. Então Deus está dizendo que nós não podemos servi-lo. É exatamente isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo também que nós podemos servi-lo, quando a gente serve uns aos outros. Quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós socorremos o necessitado, quando nós realmente buscamos realmente ajudar alguém, isso é o mesmo que para Deus como servi-lo. Porque apesar de ele não ter necessidade, ele entende dessa forma, que dessa forma a gente cumpre a sua vontade, né? E isso é algo realmente que traduz o coração de Deus. E eu tenho assim, um peso para repartir isso com os irmãos essa noite, para que realmente a nossa fé possa ser fundamentada dentro dessa realidade, para que isso possa ampliar a nossa compreensão daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer manifestar. Irmãos, eu não tenho dúvida que, e eu até tenho falado isso com algumas pessoas, às vezes a gente pensa que muitas coisas na vida a gente vai resolver na medida que a gente identifica lá uma condição de ter uma lei, de ter um regulamento, de ter alguma coisa que normatiza, né, aquela realidade para que haja uma mudança. E, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Isso a começar em mim, a começar em nós, né? Inclusive, a gente gostaria que tudo pudesse ser dessa forma, né? A gente criasse normas e pudesse criar leis, né? E pudesse criar elementos para que as pessoas pudessem se orientar e, dessa forma, cumprir a vontade de Deus. Mas, na verdade, Deus quer fazer isso através do seu Espírito, através da sua presença em nós. Cada vez mais nós temos acesso a tantas coisas, nós temos liberdade a tantas coisas, que simplesmente criar lei para nos impedir, para nos proibir, ou até mesmo para nos inibir, não vão cumprir o propósito daquilo que Deus deseja. Não vão, nunca conseguiu. O Antigo Testamento está cheio disso e não conseguiu cumprir esse objetivo. Mas o que consegue cumprir o objetivo de Deus na nossa vida é uma verdadeira mudança de caráter interior. Se essa mudança, se essa realidade não se estabelece, não há verdadeira mudança, não há transformação de realidade, não há novidade de vida, né? Não há compreensão daquilo que Deus está desejando fazer. Isso começa pelo nosso interior, para que a gente possa realmente ser abençoado e a gente possa realmente viver a experiência daquilo que Deus tem para nós. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender essa presença de Deus. Eu preciso entender isso pela fé e entender isso por algo realmente muito prático. Muito prático. Deus está comigo. Deus está com você. 24 horas por dia. Dia e noite. Dentro da sua vida. Dentro da nossa vida. Para ele não tem constrangimento nenhum, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Porque ele nos ama. Porque ele realmente deseja contribuir com a nossa vida, em todos os sentidos, para que a gente possa cumprir a sua vontade, para que a gente possa revelar realmente aquilo que ele é na nossa vida. Isso se traduz como, irmãos? Se traduz em muitas coisas. Na mudança do nosso jeito de falar, na mudança do nosso jeito de pensar, nos nossos valores. Você olha para a vida de Paulo, quantos valores foram transformados? Quantos elementos foram transformados na vida dele? Quantos elementos foram transformados na vida de Pedro, de Tiago, de João, daqueles homens que andaram com Deus? Nas nossas vidas mesmo, quantas coisas a gente consegue traduzir na nossa vida que é fruto daquilo que o Espírito de Deus, por estar em nós, porque se não estivesse, ai de nós, ai até mesmo das pessoas, né?
Porque uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é de alto risco para a vida da sociedade. Ela não consegue, né, infelizmente, dar a contribuição necessária para a vida da sociedade. Às vezes, diante de tanta coisa que a gente está ouvindo esses dias, a gente não ouve nenhum homem viver a experiência de Lázaro. Não ouve. Roubei, peguei, subtraí alguém, algumas pessoas, algumas situações, mas estou aqui, estou arrependido, e estou tão verdadeiramente arrependido que eu quero devolver tantas vezes mais aquilo que eu peguei. Zaqueu. Né, Marquinhos? Não vê. Porque não há uma ação do Espírito na vida dessas pessoas, elas continuam olhando para a mesma direção, tendo a mesma compreensão de vida, né, corrompida, totalmente ausentes, né, daquilo que o Espírito pode contribuir, daquilo que o Espírito Santo pode manifestar. Mas isso tudo começa, irmãos, em cada um de nós. Começa em cada um de nós. Quando eu digo isso, em cada um de nós estamos ouvindo essa palavra, porque se a gente está ouvindo essa palavra, é porque Deus deseja mudar alguma coisa na nossa vida, que vai contribuir para aquilo que Ele deseja manifestar, através do seu Espírito. Através disso eu posso entender, pela fé, que Deus vai agir, que Deus vai manifestar a sua vontade. Eu pedi para o grupo de louvor poder vir aqui, a gente quer ministrar um cântico, e a gente vai encerrar esse tempo aqui com esse cântico, porque ele é um cântico que tem um caráter profético, e que ele fala disso, né? Ele fala dessa realidade, onde realmente Deus está em nós, faz parte da nossa vida, e isso pode me ajudar, isso pode me salvar. Na verdade, é isso que me salva, né? A gente tem lá a pastora Fabiana, a pastora Rosalinda, vão enfrentar um desafio aqui agora, né? A coisa mais importante de tudo aquilo que elas estão fazendo é exatamente manifestar para as pessoas que elas vão encontrar, e aonde elas vão encontrar, a presença de Deus na vida delas. Como é que vai ser isso, né? Como é que isso vai ser em relação à nossa vida? Amém, irmãos? Como é que nós vamos realmente revelar para as pessoas a presença desse Deus na nossa vida, no nosso dia a dia? Isso é um tremendo desafio. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Eu queria te convidar a você ficar de pé. E, segundo essa palavra também, que você possa louvar a Deus com esse cântico, mas que você possa falar com Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, querido. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão. Estou sem ti. Vamos declarar isso do início. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Agora que a gente trouxe à nossa memória algo realmente que nos dá esperança, né? Que é essa realidade de Deus tão perto de nós. Eu queria te convidar agora para a gente ter uma palavra de oração. Bem, às vezes você tem um desafio na sua vida, alguma circunstância especial, uma nova semana que se inicia, né? E conforme a gente cantou aqui, nada somos, né, sem Jesus. Amém, irmãos? Nada somos. Isso não é uma palavra que demonstra a nossa fraqueza. Na verdade, isso é uma palavra que demonstra o quão nós somos fracos, mas não a nossa fraqueza, amém? Porque em Deus é que nós podemos ter vitória sobre essas necessidades. Deus pode corrigir na nossa vida, nas nossas realidades, qualquer coisa, porque Ele tem poder para isso, amém, irmãos? Então eu queria te convidar agora, você fechar seus olhos, falar com Deus um pouquinho, né? E você sabe naquilo que Deus precisa operar na sua vida, na sua necessidade, na sua realidade, para que haja uma mudança, né? Real e verdadeira. Amém. Aleluia. Oh Deus. Jesus. Bondoso Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, todas as vidas que estão neste lugar essa noite, todos os nossos irmãos, ó Deus, a família do Senhor que se reúne neste lugar, e nós queremos realmente pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa realmente aquecer o nosso interior, que o Senhor possa produzir sobre a nossa vida a Tua vontade, que o Senhor possa nos livrar de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não edifica, seja em palavras, em atitudes ou em pensamento, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que está em nós possa realmente essa noite comunicar sobre nós virtude que vem do alto. A Tua palavra mesmo diz, ó Pai, que o Senhor está perto. A Tua palavra mesmo diz que o Senhor habita em nós, que nós somos santuário do Senhor. A Tua palavra mesmo diz, ó Pai, que para o Senhor nós somos sagrados.
Então nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode agir, que o Senhor pode manifestar, o Senhor pode realmente revelar a Tua vontade sobre nós, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode trazer sobre nós uma realidade nova, um tempo novo, para que realmente a Tua vontade se estabeleça sobre cada um de nós, sobre cada família que se reúne neste lugar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Deus, pela Tua obra nas nossas vidas. Te louvar e Te agradecer, ó Deus, porque realmente o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso pão, e nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por essa obra maravilhosa nas nossas vidas. Nós oramos também, ó Pai, aqui agora, por todos esses pedidos que estão aqui nesse cesto. Nós queremos, em nome de Jesus, como igreja, entendendo, ó Pai, pela fé, que no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos realmente depositar plena e total confiança de que o Senhor vai responder a cada uma dessas necessidades. Nenhum dos Teus filhos, nenhum daqueles que sinceramente colocaram esse pedido diante da Tua presença, não deixarão de receber uma resposta, uma solução, uma direção para aquilo que foi colocado nesses papéis diante do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos cada uma dessas vidas no Teu nome, Jesus. Amém, amém.